problema que a gente tem com o tempo, e isso vocês vão ficar bravos, mas eu vou falar, depois dos 30 anos a gente ganha 1 quilo por ano, se bobear, porque é metabolismo. Vocês podem ver as fotos, a gente muitas vezes tem a foto de formatura, né? Com a turma lá na faculdade, aí depois a gente tira uma foto de 10 anos, depois tira uma de 20 anos, e depois vai ver com 30 anos, como fica diferente. Tem algumas pessoas que a natureza ajuda, vamos dizer assim, porque sempre estão magrinhas. Mas a tendência do ser humano é ganhar peso. Então, nessa situação, depois de 10 anos, se eu ganho 5, 10 quilos, eu tenho mais chance de desenvolver o diabetes. Então, a gravidez, ela é uma prova de estresse em relação ao diabetes. Ela mostra pra gente quem tem mais risco. E aquela gestante que com 24 a 28 fez esse exame, nós também, aí o que nós vamos fazer? Correr atrás e nós vamos entrar com dieta, é uma dieta hipocalórica, então se eu comia 2.500 calorias por dia, eu tenho que passar para 2.000 calorias. Tem que ser uma dieta fracionada. Eu vou comer de 3 em 3 horas e vou controlar essa caloria. E também vou iniciar atividade física. Mas vocês perceberam? Se eu começar atividade física antes de engravidar, como pode ser interessante, e de repente eu vou entrar com atividade física só com 28 semanas, eu perdi um tempo precioso. E atividade física que eu estou dizendo é caminhada, gente. 40 minutos de caminhada todos os dias, 5 dias por semana. E se alguém não está fazendo, pense em fazer que vale a pena, tá? É uma dica. Que mais? Aí a gente tem que pensar, esse diabetes. Ah, mas eu só descobri com 24, 28 semanas, não vai ter muita interferência, não vai ser tão importante? Vai ser importante sim. Gente, a gente recebe muito no hospital gestantes, aí a gente começa a ver no pré-natal a altura uterina aumentando. A gente vai palpar o neném e ver que o neném está crescendo demais. Então, o que acontece? Quando a gente não faz o diagnóstico, ou faz um diagnóstico tardio, muitas vezes o que a gente vê no pré-natal? Não se faz o diagnóstico porque nem todo mundo está fazendo esse teste de tolerância que eu falei. E o que acontece? A gente é surpreendido no ultrassom com líquido aumentado, a gente é surpreendido no ultrassom com neném grande, que isso não deve acontecer, vou falar português claro para vocês. O obstetra tem por obrigação pedir todos esses exames e durante as consultas examinar, ver a altura uterina. Então só na hora que eu vejo a altura uterina, parece uma coisa boba de medir a barriga, medir o tamanho do útero, palpar e ver o tamanho do neném. O obstetra, a obstetriz, a enfermeira obstétrica que tem um pouquinho mais de experiência, tem que trabalhar essa questão de palpar, porque a gente consegue ter uma ideia quando o neném é grande, quando o neném é pequeno. E se a gente vê que esse neném está grande, opa, alguma coisa está saindo da curva. E por que essa preocupação, gente? Quanto mais o neném, quanto mais esse bebê crescer, mais dificuldade no parto eu vou ter. Maior incidência de cesárea, maior risco no parto, maior risco de laceração perineal, maior risco de estria, maior risco de acometimento de assoalho pélvico, maior risco de o que a gente chama de tocotraumatismo, que é aquele neném grande que tem dificuldade em sair os ombros. Por quê? Porque é um neném de 4,2 kg. Então a gente consegue interferir no ganho de peso do bebê. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. O ganho de peso do bebê está diretamente relacionado com o ganho de peso de vocês durante a gravidez. Quanto mais eu ganhar peso, mais o bebê ganha peso. Principalmente entre 26, 28 semanas e até o final. Muitas vezes, eu já peguei várias gestantes que chegaram mais adiantadas na gravidez, chegaram lá no consultório com 26, 28, 30 semanas e que já ganharam 10 quilos.
E aí você, opa, ganhou muito. Se você continuar nesse ritmo, porque quem ganhou 10 quilos aí está ganhando quanto? 500, 600 gramas por semana. É muita coisa. Lá no final da gravidez vai chegar a quanto? 17, 18. Então a gente tem que reconversar. Tem que mudar tudo. E na hora que eu mudo, eu consigo controlar. Não é fácil, gente. Não é fácil sair da mesa querendo comer mais. É difícil, para gestante não é fácil. E a gente tem aquela coisa lá atrás, ah não, vamos comer por 2. Quem que não ouviu essa história, né? De comer por 2. É um grande erro. A gente tem que ter uma dieta equilibrada. Eu vou dizer que o brasileiro ele até se alimenta bem, porque a gente tem um prato colorido, a gente vai para a feira, a gente tem verduras, então o prato tem que ser colorido. O ideal é que tenha proteína, que tenha carboidrato e que tenha gordura. Mas a gente tem que se alimentar, tem que usar o quê? Frutas, tá? Cuidado com o exagero de fruta, porque frutose também tem caloria. Não adianta a gente trocar, fazer algumas trocas equivocadas. Por exemplo, vou tomar um suco de laranja. É natural, mas o suco de laranja tem mais de 200 calorias, 4 laranjas. Eu não posso usar um suco de laranja. Eu vou fazer o quê? Uma laranjada. Então eu vou espremer laranja e colocar água. Então eu tenho que fazer conta. Eu posso até sair mais saciado da mesa, sendo que eu troque o quê? Mais caloria por menos caloria. Então eu vou procurar alimentos que tenham um índice calórico menor. E aí eu vou poder comer mais. É pura matemática, gente, juro por Deus. E juntar isso, o exercício físico, tá? Eu acho que eu só queria falar algumas coisas. Todo mundo sabe que o diabético faz o quê? Bebe muita água e faz muito xixi. Né? Quem tem diabetes, quem tem algum conhecido com diabetes sabe que acontece isso. Então o que acontece? Quando a gente come, e cuidado com os doces, com o chocolate, porque eles aumentam a glicemia muito rápido. E aí o que acontece? A placenta não segura a glicose passa por difusão facilitada. Passa pela placenta e vai lá para o neném. O pâncreas do neném está funcionando bonitinho. Aí sabe o que ele faz? Ele produz insulina para controlar aquele doce, aquele açúcar que está entrando. E quando ele produz insulina, a gente chama de hiperinsulinismo, a insulina para o bebê, ele é um hormônio anabolizante, ele cresce. Por isso que bebê de mãe diabética é aqueles nenéns de 4 quilos, 4,5 kg. Porque eles crescem demais por essa produção de insulina. Então, se a gente não quer que o neném cresça, não tenha essa descarga rápida de insulina para não aumentar o crescimento dele, a gente tem que deixar essa glicemia o mais próximo de 100 durante o dia todo. Na hora que eu como uma bomba de chocolate, vai subir, vai passar para ele e ele vai produzir insulina também. Tá? E outra coisa importante, por que a pessoa, o diabético faz muito xixi? Por causa do diabetes. O diabetes faz a gente fazer muito xixi. E sabe o que acontece com o bebê? Ele recebendo muito açúcar, o que ele faz? Ele tem uma chamada de urese osmótica, que a gente chama. Ele faz mais xixi e aumenta muito o líquido. Dá o que a gente chama de polidrâmino. Quer dizer, em vez a gestante ter 1 litro de água durante a gravidez, que é o normal, ela vai ter 2 litros. E isso aumenta muito o risco na gravidez. E mais importante do que tudo isso, ou tão importante, é que isso está mostrando, se eu tenho um bebê grande e que eu tenho aumento de líquido, esse neném tem o quê? Um desvio metabólico. Ele tem mais risco, na mãe com diabetes, de óbito intraútero. Ele tem mais risco na hora do nascimento de icterícia. Ele tem mais risco de distúrbio metabólico.
Fora a questão... outra coisa super importante, ele tem mais dificuldade respiratória. Para vocês, eu estou dizendo a gestante diabética que ficou com diabetes e descompensou e a gente não controlou. É aquele neném grande de 4,5 kg, você fala, nossa, que lindo. E ele nasce com falta de ar, porque é retardado a maturidade pulmonar do bebê. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado de controlar. Então eu não vou falar aqui de insulina, de medicamento, eu tiro dúvida se alguém quiser entrar no mérito, mas a ideia é o que a gente pode fazer. E o que a gente pode fazer é ter uma vida saudável, é cuidar da alimentação e de exercício físico e controle de peso. A gente tem que ter, vamos dizer assim, uma determinação na gravidez do que a gente vai fazer. E tudo que a gente aprender durante a gravidez vai valer para a vida toda. Eu gosto muito de cuidar de gestante diabética e hipertensa, porque isso a gente vê que quando a gente orienta, a gente não está orientando essa mulher só para aquela gravidez, a gente está orientando para a vida toda. E durante a gravidez tem uma questão, ela está muito mais sensível, ela está muito mais estimulada. Por quê? Porque ela tem uma terceira pessoa para pensar, alguém que está sendo desenvolvido dentro dela. Então ela se apega muito mais aos cuidados. Isso já não acontece tanto fora da gravidez. E fora da gravidez a gente tem mais tempo. Mas na gravidez eu tenho um tiro muito curto. Eu tenho que ser muito rápido. E se eu perder 1, 2 semanas, isso significa 500 gramas de peso a mais para o neném no último trimestre. Então eu tenho que correr atrás. E muitas vezes a gente tem que... Hoje mesmo, no hospital, o que eu tive que fazer? Eu examinei uma gestante que a gente tinha diabetes gestacional, e a gente teve que antecipar o parto dela com indução de parto, porque o neném estava ficando muito grande. Porque se o parto dela a gente esperar espontaneamente, pode ser que seja inviabilizado por causa do tamanho do neném. Você deixa o bebê passar de 4.000 gramas, eu não estou dizendo que neném de 4.000 gramas não nasce de parto vaginal, mas existem riscos maiores. Riscos para a mãe e para o bebê. Então nessa hora o que a gente vai fazer? A gente vai antecipar 1, 2 semanas o parto para viabilizar um parto normal. Porque se a gente permitir, talvez a gente não consiga ter esse parto normal ou tenha com grande dificuldade. Isso é colocado para o casal e é discutido.